Está aberta a Bolsa de Tecnologia Americana, meus nobres traders. O que o dia nos aguarda? Veremos. Já tenho aqui todas as minhas marcações feitas, né? E agora o mercado me vem desenhando aí um candle com muita agressão vendedora, porém os compradores estão absorvendo nessa região. Essa região aqui, ó, uma região de interesse comprador, né? Aqui nós temos ali um FIBO que foi armado, pegou alvos ali em cima, e nós estamos trabalhando ainda numa tendência de alta, mercado pausado. Temos aqui esses alvos até máxima do dia para serem batidos. Vejo que, assim, temos vários pontos de suporte, né? E aqui foi renovado o topo. Vamos ver se foi renovado o topo. Ainda não temos renovação de topo nessa máxima aqui, então o mercado ainda pode estar fazendo um trabalho para subir, ou pode vir a níveis de stop aqui embaixo, pegando esses stops aqui, tá? Mercado no meio de um canal, nós temos pelo 15 minutos, um canal muito forte, e aqui a gente vem quebrando, né? Quebrando essa estrutura que estava sendo feita de alta. O mercado agora aguardar, né, nessas regiões aqui da VWAP. Venda, por enquanto, eu acho um pouco arriscado na cara da VWAP aqui, né, essa trap zone, mas o Rio está nos apontando para baixo, né, então ainda temos o mercado fazendo correções baixistas. Voltamos aqui para o gráfico de 2 minutos, operacional, e vamos acompanhando ele aí. Ele fez aqui no 1 minuto. Aqui ele fez uma GBI. Aqui a gente teria 38 pontos. Se assumisse um stop aqui, 27, 1 para 1 estava dando. Se assumisse o stop da barra, teria que ter dado 2 para 1, ainda não deu não. Então o risco retorno não muito favorável. Nossa linha de stop loss está aqui. Nós calculamos a nossa operação. Vamos abrir nossa boleta. Vejamos o comportamento dele nesses locais. Aí agora. A agressão compradora foi totalmente absorvida pelos vendedores, que continuam aí em queda. O mercado chega numa região de interesse de compra. Temos um nível de suporte aqui muito interessante, ó, essa linha preta. Logo abaixo, um outro suporte muito interessante, que é essa linha verde e azul. Vamos ver o comportamento do mercado nessas regiões de preço. Vamos ver se a VWAP vai ser suficiente para segurar essa queda. Nosso nível de fechamento do mercado está aqui. Nosso nível de abertura está aqui. Então nós estamos nessa região, que foi a região da vela verde formada ontem. Força boa voltando, hein? Compradora. Vamos ver o fechamento desse candle, como vai ser. Um candle fecha interessante. Vamos ver como vai ser o retorno dele. Estamos pelo 1 minuto, né? Estamos pelo 1 minuto, galera. Essa entrada não pode ter sido muito boa, porque estamos pelo 1 minuto. Realmente, o 1 minuto ele falha muito, né? Então acaba falhando demais. Então acaba que pode ser que sejamos estopados aí nessa entrada. Uma entrada não muito interessante, tá? Uma entrada que ficou aí a níveis aí de... Essa entrada eu acho que eu vou assumir um 0 a 0 nela. Não consegui, fomos estopados, infelizmente, nessa operação. A operação saiu pelo 1 minuto, não era a ideia. A ideia era sair pelos 2 minutos. E eu acabei errando aqui. Mas vamos
Vamos com calma e vamos acabar acertando o time correto. Mercado belisca o nosso stop. Mercado agride níveis novos de suporte. Volta próximo da sua região de abertura de ontem. Absorção compradora. Mercado propondo uma vela muito interessante. E vamos trabalhar a continuação dessa vela nessas regiões. Alvo dessa operação seria máximo do dia. Mais ou menos por aqui. Vamos ver o que o mercado irá produzir. Lembrando que ele pode vir a buscar até este alvo aqui. Tá? Até este alvo ele pode vir a buscar. Vejamos aí o comportamento do mercado. Compramos ali próximo da VWAP, próximo da média de 400 períodos. E aguardamos aí o retorno desse mercado lá para próximo da média de 200. Precisa romper essa média de 9 e entrar para dentro do rio e atravessar o rio para cima. Né? O rio é a nossa linha azul escura, com as limitantes pretas em volta. É a borda do rio e o meio do rio. O mercado agora chega no ponto crítico, que é o ponto da metade do rio. Né? Pontinho aí crítico. O mercado precisa ganhar tração agora nessa região de fechamento. Essa região pontilhada rosa aqui, ó, é a região de fechamento de ontem. Então o mercado tem que ativar essas regiões e ganhar tração para cima para dar continuidade no diário. Né? Aqui ele atinge a máxima de ontem, onde foi formado o pavio, e aqui ele dá continuidade na máxima do dia de ontem, né? Dando continuidade na alta do movimento, do seu movimento diário. Vamos ver se teremos aí uma reversão. O mercado precisa de pausar aqui agora no Rio, né?
o Rio precisa de andar para cima e nós precisamos de ir a níveis mais altos de preço. Vamos ver aí o que vai acontecer. Mercado agredindo, fechamento de ontem. É uma região que o mercado precisa passar, né, galera? Essa daí é uma região que o mercado ele tem que passar. Tem que passar para casa aqui, ó, pedir benção para avó, né? Formar um pivô aqui, ó, né? Quebrar isso aqui. Né? Essa daqui já é uma região já de parcial, né? Com essa força, vamos ver se o mercado rompe com prover uma passada. Se formos fazer um estudo dessa região aqui, ó, certamente vamos encontrar uma confluência. Deixa eu colocar esse FIBO aqui do agora. Deixa eu ver aqui agora. FIBO do agora. Então esse FIBO aqui, esse estudo dessa região, ele é um estudo que nós vamos colocar ele com uma cor cinza, tá? E vamos entender confluências aqui nesses níveis de preço. Então, ó, olha aqui, galera. Olha o 200 batendo exatamente com o 200. E o 261 pega o nosso alvo lá em cima, tá? Dando continuidade na máxima do dia. Ele dando continuidade aqui, galera, ele tem chance de pegar até o seu 200 aqui, ó, tá? Essa região aqui, ó, tá? Ele pode até vir aqui. Quantos pontos do alvo? São 300 pontos. Ele pode vir aqui, tá? Então, vamos ver aí qual vai ser o comportamento do senhor mercado. O senhor mercado tende a renovar essa máxima, ele tende a voltar para fazer um pullback aqui nessa região, tá? E ele vai aí então podendo construir o seu preço para cima. Acontece que nós agora precisamos aguardar, né? Essa aqui é uma região muito vendedora. Ele vai passar daqui, nós vamos tomar uma parcial nessa máxima e aguardar um retorno para fazer uma nova entrada. Vamos ver qual vai ser o comportamento do mercado, né? A gente quer que ele passe direto, né? Que ele vá embora e já vem aqui em cima, trocando de região, né? Eu já queria que ele viesse aqui, ó, trocasse de região, passasse desse 100 aqui, ó, e esquece. E ir embora. Vamos ver como é que vai ser o comportamento do senhor mercado aí hoje. Lembrando que tomamos um stop de bobeira no início do dia. Um stop ali que serve como aprendizado, né? Perdão, pessoal. Um stop que serve até de aprendizado, porque ele foi pelo minuto a entrada, e a entrada ela é pelos dois, né? A minha entrada é pelos dois. Pelo um eu vou quando o mercado tá muito rápido, quando eu vou fazer um scalper aí, uma região que já tá mercado uma grande máxima, né? Então, eu aguardo para ver o que o mercado faz num minuto. E aí eu estava estudando um minuto, acabei não voltando o mercado para um minuto, para 2 minutos, que é o time operacional, e eu acabei tomando aquele stop ali de bobeira. De bobeira. Já era uma região que eu queria comprar, já era uma região de interesse que eu estava esperando, né? Esse 50% aqui, né? Era uma região que eu já estava com muito interesse de compra, né? Aqui a gente tinha um suporte também, que foi o 523, já daquele gap de segunda passada. Então, assim, muita força, né? Agora, pessoal, o que acontece? O mercado já produziu uma boa quantidade aí de velas verdes, né? E aí chegando na máxima. Então vamos aguardar aí o que o mercado vai fazer. Mas ele chegou muito forte, né? Se a gente for fazer um blend de candles aqui, ó, né? Se a gente for colocar isso aqui vamos colocar pelos 10 minutos. Né? Olha, pelos 10 minutos nós temos aí um cenário de bull 180. Né? Pelos 10 minutos nós temos um cenário de bull 180. Então, acho que compensa acompanhar os 10 minutos. Né? Compensa de deixar esse trade rolar mais, tá? Porque nesse cenário aí, pelos 10 minutos de bull 180, nós podemos esperar mais uns 30 minutos aí de alta, né? Provendo mais uns 3 pushes aí pelos 10 minutos aí, podemos vir aqui a renovar a máxima. Então, agora é ter paciência aí nesse trade aí e ver o que o trade pode nos proporcionar, né? Lembrando que já estamos aqui numa região de máxima, montamos aqui um pivô, mas essa buscadinha aqui pelos 10 acho que vai ser muito interessante. Pelos 15 minutos o mercado formando
uma barra muito top de pavio. Para quem não assistiu o vídeo no canal das velas, eu recomendo os amigos traders assistirem esse vídeo mostrando a formação das velas, né? E aqui pelos 15 nós temos também um cenário de 1180. Né? Pelo uma hora, vamos ver como é que nós estamos aqui pelo uma hora. Pelo uma hora nós estamos querendo fechar uma vela, né, de nunca mais volta, uma vela que é muito interessante, com uma cabeça verde, temos 5 minutos aí para isso acontecer, né, e vamos ver como que vai ser o comportamento do mercado. Se ele vai vir aqui a novas máximas. Vamos voltar para o nosso gráfico operacional, nós estamos aqui nos 2 minutos, o mercado ele renova a máxima, um pullback aqui nessas regiões aqui, ó. É plausível, tá? É plausível. Cabia uma parcial aqui, cabia, mas o mercado está interessantíssimo aqui, né? Pelos 10 minutos, pelos 15 minutos. Mas aqui sim cabia uma parcial muito interessante, né? Essa região aqui de máxima. Mas vamos ver aí o comportamento do mercado. Mercado agora pelos 10 tentando cair. Vamos ver aqui qual que vai ser o comportamento desse cenário. A gente quer que essa barra vermelha, a cor vermelha, fique até a metade do rio aqui, ó. Tá? O cenário ideal é essa vela fechar aqui, ó. Beleza? A gente elimina esse pavio e a gente tem a possibilidade de mais uma vela vermelha ignorada pelos 10 minutos, né? Vamos ver aí o que o mercado vai fazer. Tem 3 minutos e 25 segundos para essa vela fechar e nós termos aí uma ideia mais probabilística do que vai acontecer. A probabilidade é que vamos a novas máximas. Haja vista, o mercado produziu uma vela muito interessante aqui pelos 10 minutos, um cenário de bull 180. E agora estamos aguardando aí a continuação desse movimento. É um trade que pode correr aí facilmente, talvez seus 30, 45 minutos aí, ou até mais, tá? Ou até mais. O mercado chegando nessas regiões aqui, ó, é importante ver como vai ser o seu comportamento, se ele vai passar direto ou se ele não vai. Temos alvo aqui para cima, é um alvo interessante que pode correr o dia inteiro o mercado, tá? E vamos nessa aí, ver qual vai ser o seu comportamento. O mercado ganhando força para cima e nos cenários finais aí da vela de 10, né, pelos 2 minutos ficou muito interessante, estou acompanhando aqui em outra tela 2 ou 5 também, vou colocar para vocês amigos entenderem, pelos 2 minutos, cenário bem interessante aqui, tá? Por isso ele só não pode colapsar, né? Ele tem que ficar aí se mantendo a níveis mais altos de preço. Cenário pelos 2. Temos uma região de resistência que já havia sido vencida, né, tempos atrás. Então aí ela pode sim ser vencida e se tornar aí um suporte nessa tendência de alta, né? Vamos ver aí se ele vai dar um estouro com força para cima, trocando de região, ou se ele vai ganhar uma tendência mais leve e devagarzinho aí ao longo da sua trajetória. Né? Vamos ver o que vai acontecer. Mercado ganhando uma volatilidade bem grande. Notícia agora, né? Tem notícia agora. Tem notícia. Então vamos fazer uma parcial aqui por conta dessa notícia. Vamos tomar um parcial aqui nessa região, só para a gente zerar o nosso stop do dia também, né, galera? Só para a gente zerar o nosso stop do dia e vamos aceitar um 0 a 0 aqui, inteligentíssimo, né? E vamos brincar agora com o dinheiro do mercado, tá? Vamos trabalhar agora com o dinheiro do mercado. Então, vamos ver aqui o nosso histórico de hoje. Histórico completo, personalizar período, histórico de hoje, ok? Então hoje, pessoal, nós estamos praticamente aí no 0 a 0, né? Infelizmente nós demos aquela errada no começo do dia, que acontece, faz parte, mas não pode acontecer não, viu? Não pode acontecer. Vamos ver essa notícia aí, se ela puxa o preço para cima, né?
Mas já zeramos aí o nosso erro de hoje. Acontece, galera, acontece. Mas aqui tem que ser de aprendizado, viu? Não pode deixar aí a Deus dará, não, viu? Tem que lembrar do erro. Vou botar nosso diário de trade aqui. E nós erramos. Tem uma tensão de vermelho aqui, galera. Saiu a notícia dos JOLTS. O mercado ainda não fazendo preço, não precificando. Eu nem ia tomar aquela parcial, não. Mas eu tive que tomar ela por causa do erro do dia. Tá? Então, o erro do dia, ele me forçou a tomar aquela parcial ali. Porque nós devemos proteger ferozmente o nosso patrimônio. Então, o erro do dia me fez tomar aquela parcial ali. Tá? Tive que tomar aquela parcial. Então, aqui nós temos aí um take de aproximadamente $300 ainda para fazer. Vamos fazer alguma nova entrada, uma reentrada, por exemplo. Aqui agora ele está dando compra, num ponto de compra que seria máxima, mas ele tem alvos a buscar e tal. Então, assim, aqui seria um stop. Ó. Nesse trap da 5, nós teríamos um stop de 25 pontos para a primeira resistência aqui, de 34. Então, tem mais um para um aí, que pode ser interessante de atingir. Mas agora também a entrada já aconteceu, né? Ela já aconteceu, então a entrada eu teria que ter os traps das entradas sancionadas imediatamente, né? O stop logo abaixo. Vamos ver o comportamento do mercado aí nessas regiões. Por enquanto, estamos ainda levando mais $100 de lucro nessa operação. Mercado retomando para o alvo de 161, né? Do estudo da nossa região de ontem, que foi o estudo dessa região de preço aqui, ó. Tá legal? Dessa região de preço aqui, ó. O mercado vem a níveis de 2/3 inferiores. O mercado retorna, né? Acima do seu nível de 50%, voltando ao nível de onde ele parou ontem. Ontem o mercado atinge o alvo de 161, né? Nós acabamos ficando de fora dessa operação de ontem, que poderia ter sido comprada bem aqui, ó. Haja vista, fizemos um pullback, bandeirinha, rompeu, e ele foi embora. Ontem ficamos de fora dessa operação. Cenário agora, ele vir a esses níveis de preço. Um stop bobo hoje, hein, galera? Putz, de grilo, hein? Puxa vida, cara. Que stop bobo. Que stop bobo. Pelos 2 minutos, nunca que eu compraria essa. Nunca que eu compraria. Jamais. Jamais eu compraria. Jamais eu compraria. Nunca.
Agora é ter paciência, né, pessoal? É ter paciência e aguardar para ver se o mercado chega nesses níveis de renovação de topo histórico, né? Buscando aí níveis de máxima. É, essa região verde aqui, galera, é uma região muito interessante, porque se a gente for olhar aqui por uma hora, olha onde que foi feita essa região de preço. Essa região de preço. Então nós temos aqui, ó, alvo para um leão, nós temos alvo para 200, mas assim, aqui já é uma região muito interessante, de já fazer mais uma parcial e ver o que vai acontecer, né? Aqui já é uma região também nova de parcial, né? Visitando novas máximas nesse alvo que nós temos também estabelecido daquele vale que fizemos lá embaixo, né? Deixar o mercado trabalhar aí para a gente ver o que nós vamos fazer. Vou retornar aqui para os 10 minutos. Vamos ver como é que ele está se comportando aqui. 12 minutos é muito interessante também. Então, em 12 minutos aqui, nós temos a origem do movimento. Nós temos o primeiro push. Nós viemos aqui praticamente um segundo. E aqui nós viemos praticamente um terceiro. Se houver realmente essa alavancada aí do mercado para cima. O mercado produziu uma barra compradora muito interessante pelos 12 minutos. Né? Ela foi vermelha. Vendedores tentaram retomar o poder até um certo nível de preço, né? Onde o mercado ele devolve toda a compra. Então isso aqui é uma barra verde grande, né? Que podemos até fazer um blend dela com essa outra para o segundo push, tá? O segundo push pode vir a esse nível de preço aqui e pode ser que ele a gente, juntando, né, fazendo um blend aqui dessa com essa, eliminando aqui esse pavio, né, nós temos aqui o segundo push pelos 12 minutos. Voltar aqui para o nosso gráfico operacional de 2, acompanha essa alta aí, né? E aí a entrada do trap funcionou, né? O trap aqui produzindo já 2 para 1, praticamente. Seria uma operação interessante de ter retomado a compra aqui nesses níveis de preço. Vamos organizar aqui esse. Opa, aqui abaixo esse. Pronto. Subo um pouco. Os temas operacionais aqui. E aqui a gente organiza a brincadeira. Mercado chegando, um primeiro alvo determinado ali, né? Cabia mais uma compra aqui nessa região? Cabia, tá? Cabia mais uma compra aqui nessa região, tá? Essa confirmação aqui cabia mais uma aqui. Agora, essa compra aqui, ó, já é uma compra que eu já acho que compensaria também de botar uma parcial e guardar parte do dinheiro no bolso. Mercado, então, na sua região de alvo, que pegou ontem, né? Só que não pegamos o 200 ontem, né? Ficamos devendo aqui esse alvo a ser batido, confluindo aqui com o 261. Então, dependendo de como o preço chegar nessas regiões, nós podemos aí tirar mais um pouquinho do mercado ali, né? Tem contexto, pessoal, tem contexto para o mercado produzir essa alta e essa alta vir a esses níveis aqui de preço, né? Lembrando que nós temos alvo aqui, ó, a ser cumprido, né? Nessa região aqui, que é uma região que o mercado pode começar a retornar na casa dos 31.080 pontos. O mercado chamando vendedores, né? Pessoal aliviando suas posições. O Rio passando para cima da média de 200.
Com certeza formamos alguma região de Fair Value Gap pelos 10 minutos. Vamos ver aqui, ó. Pelos 10 minutos. Não formamos, não. Não houve uma puxada tão satisfatória a ponto de dar esse FGV, não. Tá? Mercado pelos 10 produzindo, uma vela de pavio. Mercado pelos 12 minutos, podendo dar uma RBI ali em cima. Mercado pelos 5, trabalhando em uma alta, recusadas essas regiões de média, as médias se alinhando. E vamos ver o que o mercado nos proporciona no dia de hoje. Mercado pelos 2 minutos, sentou na média. Mercado produzindo mais uma ação na média. Aqui é uma região interessante do mercado segurar, né? Na cabeça do pivô ali.
É uma região que pode se tornar aí uma resistência, um suporte. Era uma resistência, né? Agora ele pode vir a ser um suporte segurar nessa região de preço. O mercado mergulhou forte. Essa barra, ela transfere o seu poder todo para o lado, né? E aqui nós aguardamos aí para tentarmos chegar lá nas novas máximas. Pode acontecer um cenário de trap também. Um trap dessa barra grande, segurando aqui no fechamento e o mercado voltando a produzir uma nova máxima. O mercado praticamente aqui na região dos 50% dessa alta promovida. Compradores voltando a atuar. Se fôssemos aumentar nossa posição, infelizmente aqui nós poderíamos assumir apenas $20, que é o que estamos positivos hoje no dia. Eu gosto desse retorno. Mas eu gosto quando ele busca uma liquidez, sabe? Quando ele busca uma liquidez, eu acho muito interessante. Força compradora retornando, realmente. Pelos 5 minutos ele tá dando compra agora. Tá muito bonito.
É uma região de trap, né? Pelos 5 minutos. Perdão, pessoal. É uma região de trap pelos 5 minutos. E é uma região que o mercado ele retoma aqui o seu nível de preço, que era a resistência do nosso alvo AK em cima, né? Vamos ver como que ele vai fechar seus minutos finais aí. Tudo normal, pessoal. Agora é só realmente aguardar o mercado ter retomado essa posição ali. Não teria problema algum ter entrado nesses níveis aqui de preço. Tá? Não quis porque esse stop do dia hoje já sacaneou o meu operacional, então eu não vou entrar, não vou só surfar essa onda aí. Vou buscar uma água. Vocês ficam acompanhando aí a operação.
caríssimos, estamos de volta e vamos aí acompanhar o resultado da operação, né? Larguei a operação correndo bastante e agora são 9 horas da noite. Eu encerrei essa posição quando era por volta de 10 para 6 da tarde, no final do mercado. Então, infelizmente hoje aconteceu um erro, né? Um erro drástico que não pode acontecer jamais, que é a questão do nosso operacional ter sido falhado por conta de um time frame errado. Andei entrando num minuto para filtrar meu gráfico operacional 2 e acabei sendo estopado nessa região aqui, ó. Vamos lá. Então, ó, acabei sendo estopado, né? O mercado, infelizmente, me estopou aqui. Então, minha primeira operação foi em uma compra aqui, próximo da região da VWAP, e infelizmente eu fui estopado aqui. Essa operação eu entrei nela pelo minuto, que não era o que eu queria fazer, certo? Entrei aqui na continuação desta barra de força proveniente do 1 minuto, e na verdade eu acabei fazendo essa operação, que foi a operação vitoriosa. Se não tivesse tomado esse stop de $85, teria sido $85 mais lucrativo. Infelizmente, né, eu errei, serve para correção, não pode acontecer mais. Então, o mercado ele promove essa queda, segura em regiões importantes de suporte, né? E aí ele abre esse fibo. Eu poderia ter feito uma adição aqui de posição, não adicionei. Haja vista eu já estava com loss. Nessas regiões eu tomei uma parcial para zerar o meu stop. E aí eu falei assim, vou carregar essa operação até o final do dia. Haja vista eu tinha alvos para cima. E a operação desenvolve, volta em um pullback, faz um fundo duplo, uma nova entrada de força compradora. Havia sim a compra nessas regiões, com certeza, acima do fechamento, já na região de pavio, para levar até a máxima. Acabei não fazendo essa reentrada, poderia ter feito, mas segurei a operação. Quando eu cheguei no meu alvo, né, próximo da máxima do dia anterior, eu soltei mais uma parcial. Praticamente encerrei a minha posição aqui no alvo de 200, no alvo de 200 também desse fibo e de um outro fibo que havia maior lá embaixo, de mais longo prazo. A operação foi praticamente encerrada aqui, eu deixei o mercado um resto para ver se eu conseguia atingir este alvo aqui de cima. O mercado acaba proporcionando uma alta, mas ele fica ali a poucos pontos ali, 14 pontos, né? Tecnicamente até pega no alvo. Se eu tivesse não pego o pavio na minha marcação, no meu desenho, e tivesse pego até apenas o corpo da região de preço, com certeza que ele teria pego esse alvo aqui. Vamos fazer o teste? Podemos fazer o teste. Vamos lá. Vamos fazer o teste aqui. Tá. Vamos colocar aqui no gráfico de 15. Esse aqui é o nosso fibo. Se tivéssemos, então, trabalhado esta região, certamente o nosso alvo lá teria sido batido, né? Então vamos acompanhar aqui, vamos voltar para o nosso gráfico operacional de 2 minutos. E aí, nós temos aqui o mercado cumprindo o nosso alvo, né? Mas o meu fibo estava traçado ali em cima, confluindo com esse outro 261 aqui, e eu deixei ele lá naquela região de preço. Acabou não pegando o alvo, eu depois encerrei a minha posição por aqui. Então hoje o desenho foi esse, né? Um stop aqui, infelizmente, um stop bobo, que não deveria ter sido tomado. Ele foi tomado simplesmente pelo erro técnico de estar olhando um gráfico que não é o meu gráfico operacional. E eu acabei me enrolando nessa operação pelo 1 minuto. Meu gráfico operacional de 2, e aí acabei tomando esse stop bobo que pelos 2 minutos nunca teria entrado nessa operação. Pelo 1 minuto, né? Desculpa, nunca teria entrado nessa operação. Então aqui ele propõe uma nova entrada de compra, eu faço a entrada, tomo uma primeira parcial nessa nova máxima, para que eu zere o meu risco, faço mais uma parcial nas regiões de alvo, seguro o mercado para ver até onde que ele vai, ele chega em novas máximas, né? Não tinha cumprido o meu alvo, mas eu encerro a posição, porque eu estou operando day trade, não swing trade, então não poderia rolar esse contrato operável para o próximo dia, correto? Então, assim, fechamos aí a nossa operação, né? Tivemos aí um lucro interessante, né? O histórico do dia hoje foi, vamos ver aqui, histórico, personalizar período, vamos colocar aqui o período do dia 3, do dia 2, ok.
E esse foi o nosso resultado do dia, né? Infelizmente, tomamos aqui um stop, né, que foi um stop muito bobo, extremamente bobo, um stop que não havia necessidade. Eu acabei retomando aí a operação com metade do lote, haja vista o meu stop já tinha sido acionado ali, né? Então eu não diminui a mão por conta do stop já tomado, mas sim pela técnica de estar operando o meu gerenciamento de risco, né? Então tive que ajustar, fazer um ajuste ali de contratos para que eu ficasse dentro do gerenciamento. Uma pena ter tomado esse stop hoje, uma pena, mas serve de conselheiro. O stop é um grande conselheiro, é um grande sócio do trader e serve de conselho para mais foco, mais atenção, né? E não ficar dando uns moles bobos de amador, de trader amador. Haja vista, eu estou fazendo essa transição de um trader amador para um trader profissional. Isso é uma coisa que ela deve ser bem fixada na cabeça do trader, né? Que o trader é um profissional, ele é uma profissão, e uma profissão deve ser seguida como por um profissional, né? E com dotes profissionais. Então, isso serve de conselho para que não aconteça novamente. O mercado retorna, né? Hoje na abertura de Sydney, o mercado retorna, volta para a cabeça do nosso pivô e agora já está dando continuidade para cima. Vou fazer um ajuste aqui, vou voltar para aquele meu Fibo que ainda não tinha cumprido o alvo. Vamos acertá-lo aqui. Ele vai voltar para suas regiões originais. Que são essas. E agora sim, vamos aguardar aí o mercado pegando o alvo. Muitos suportes e resistências, né, muitas zonas aí de, de preço, mas é o meu operacional, é o que eu gosto de enxergar, é o que eu gosto de ter meus níveis de suporte e resistência baseados em projeções de FIBO e retrações de FIBO. Pessoal, é isso que eu queria compartilhar com vocês, né? Esse fechamento do mercado. Haja vista, foi uma bela operação, uma operação que foi longa, foi uma operação vitoriosa, interessante, mas, infelizmente, eu acabei não conseguindo obter um êxito maior por conta deste erro operacional, deste stop, que acabou me retirando hoje $83, né? $83 aí na cotação do dia. Vamos ver aqui como fechou o dólar hoje. Fechou 5,2, exatamente, 5,02. Então, isso daí, ele hoje proporcionou pra gente 83 vezes 5,02, um stop de R$416, né, e 416,66, e isso foi o nosso stop tomado no comecinho do mercado. Infelizmente acontece, não pode acontecer mais, temos que ter, eu tenho que ter, né, e os amigos também, mais comprometimento com o foco, com a atenção plena, para que coisas do tipo não voltem a acontecer. Um abraço do Thiago Zebral, fiquem com Deus e até amanhã para mais um dia operacional. Valeu!